Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Que a graça e a paz venha inundar os nossos corações enquanto meditamos na preciosa palavra do Senhor. Tenho algo importante a dizer, amados. A minha intenção é exortar os cristãos a estarem firmes. Melhor é o fim do que o começo. Muitos começam bem, mas acabam parando no meio do caminho ou diminuindo o ritmo. Que Deus nos mantenha animados para irmos até o fim, como disse Paulo. Acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Eu quero falar um tema muito sério, muito relevante. Quero que vocês prestem atenção e meditem se o que eu estou dizendo realmente não tem já sido percebido por vocês. O tema é insanidade às portas. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz assim: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A simplicidade, a humildade, o temor nos manterá confiando no Senhor, dependendo do Senhor até o fim, de forma que não corremos perigo. Aquele que é humilde teme ao Senhor, aquele que anda com o Senhor não deve temer a nada, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Certamente Jesus Cristo guardará aqueles que andam com Ele dia a dia pela graça. Esses escaparão, assim como Elias escapou quando houve 3 anos e meio de seca. Assim como a igreja fiel, que tem azeite na sua botija, que tem as vestes brancas, escapará da grande tribulação. Sabemos que antes mesmo da grande tribulação, haverá uma deterioração moral nos países, é o que vemos. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13 até o 15, Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando, sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Amados, os homens maus irão de mal a pior. Vemos hoje um momento crescente da degradação moral. Coisas que se fazem hoje, nos anos 70, 80, era inconcebível. Os homens têm perdido toda a moral, e o amargo se tornou doce, o doce se tornou amargo. Há uma inversão de valores. O ser humano tem se tornado cada vez mais cruel, insensível, imoral, desenfreado nos vícios, na prostituição, no sexo inadequado. Vemos, sem dúvida, amados, um crescimento tremendo da maldade, da hipocrisia, da mentira, da ganância. Sempre o ser humano, carne é carne, foi assim, mas você pode perceber que há uma atmosfera cada vez mais impregnada por demônios terríveis. Aqueles demônios que haviam sido presos em cadeias estão sendo invocados pelos adeptos da nova era, onde se abrem portais, e esses demônios piores, que disse que nos últimos dias seriam soltos, estão sendo soltos, incentivando e estimulando as pessoas a fazerem coisas inconvenientes e levando-os a ações que são inconcebíveis ao ser humano. Vemos o aumento crescente e esmagador da depressão e da vontade absurda e louca do suicídio. Isto está crescendo dia a dia em todos os países e continentes da Terra. Vemos sem dúvida que isto é uma demonstração clara de que não é normal, onde o ser humano está realmente sendo atacado e bombardeado, e a menos que se volte para Cristo de todo o coração. Não basta ser religioso, não basta frequentar de leve uma congregação religiosa. Estou falando do temor do Senhor, da firmeza e constância pela graça dia a dia para escapar
deste laço que está sendo por toda a terra, que possamos realmente estarmos aptos para escapar. Não digo isso para vos assustar, mas digo isso por amor à vossa alma. E Apocalipse 22:11 diz que é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Então, há um progresso, irmãos. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que está brincando com Deus irá de mal a pior, cada vez mais insensível. Se desprezarmos o Senhor e o relevarmos a segundo plano, seremos idólatras, pois o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas. Em Daniel 11:32 diz, e aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Nós sabemos, amados, que o anticristo ele se manifestará depois do arrebatamento da igreja, mas já vemos os primeiros pontos e os primeiros... podemos ver as primeiras demonstrações claras da ação maligna de uma forma mais intensa nessa terra. Sempre o mundo jaz no maligno, mas hoje vemos um aumento crescente, esmagador da malignidade, do espírito do erro, da insensibilidade do homem, onde o homem está passivo, preguiçoso, distraído, carnal, sensual, totalmente alienado à batalha espiritual. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, diz a este, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. O que vemos sem dúvida é que um descaso para com Deus, um desprezo para com Deus, onde vemos as pessoas não estão realmente conscientes da grande necessidade que precisamos levar Deus a sério, pois temos uma carne e este mundo jaz o maligno. Esses demônios que são considerados piores, até o seu nome mostra sua superioridade no reino das trevas, são chamados de rei do abismo em Apocalipse 9:11. E como demonstração de tanta maldade, um anjo do céu voa pelo céu avisando o tamanho mal por 3 vezes em Apocalipse. Em Apocalipse 8:13, 9:12 e 11:14 diz, coitado dos moradores da terra. Sabemos que o ápice deste ataque das trevas será após o arrebatamento da igreja, mas já vemos os seus primeiros atos na terra, pois está piorando dia a dia. Está se tornando a batalha cada vez mais acirrada, e aquele que não está se apegando firme com o Senhor está sendo enganado, está sendo anestesiado, está sendo esfriado, amornado. Nós vemos sem dúvida que isto é percebido por aqueles que andam no Espírito, que levam Deus a sério, que há na atmosfera terrestre uma liberação de demônios terríveis. Apocalipse capítulo 9, 14 e 15. O qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Então, na grande tribulação, eles matarão 1/3 da população mundial. Veja a maldade desses demônios. Veja a rapidez com que matam 1/3 da população da Terra. Hoje, em torno de 8 bilhões, seria como ver 3 bilhões de homens mortos em um dia. Isto é, o diabo não está brincando, ele veio para matar, roubar e destruir. E vemos cristãos brincando de ser crentes, vemos cristãos trabalhando em suas igrejas como se fosse um lazer, igrejas comerciais, igrejas que estão totalmente alienadas e como um ópio que estão cegando os seus membros, não estão levando à santificação, ao temor, à renúncia do pecado e do mundanismo, igrejas misturadas com o mundanismo e com o pecado, crentes completamente comprometidos com o pecado e com o mundanismo, não vendo a seriedade do
do arrebatamento da igreja é iminente, que o rapto é iminente e que aquele que não estiver com as vestes brancas e o azeite transbordando, como as virgens nécias, não subirão. As pessoas vivem como se não houvesse um arrebatamento, como se não houvesse o rapto da igreja e não estão vivendo com seriedade a vida cristã, como vemos em Atos dos Apóstolos, uma igreja séria, comprometida, não fanática, mas firme, constante, em casa, em todos os lugares, vivendo na verdade. Hoje já não vemos cristãos que falam a verdade, que vivem a verdade, comprometidos com a verdade. Vemos cristãos que fazem concessão às trevas, ao mundanismo, à carnalidade. Não vai dar nada, Deus é bom, não me julgue, Deus é amor, não seja legalista, não fale de obediência, não fale de temor, de humildade, de renúncia. Mundanismo é uma coisa normal. Hoje vemos pessoas nos púlpitos tocando músicas mundanas em cima do púlpito, pessoas na prostituição, na fornicação, no sexo fora do casamento, no homossexualismo. Vemos que a igreja não tem um padrão claro para os seus membros para o arrebatamento. Em Hebreus 10, 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Veja, as pessoas não se alimentam espiritualmente, ficam fracas, anêmicas, logo ficam incrédulas, depressivas. Então vemos cristãos que não têm força contra o pecado, não dão bons testemunhos, são cristãos mornos, são cristãos completamente despreparados para a batalha contra Satanás e seus anjos caídos. Hebreus 2, versículo 1, portanto convém atentar-nos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Veja, vamos prestar atenção no que temos ouvido, vamos nos agarrar ao Senhor e à sua palavra e não nos desviarmos em tempo algum, seja em casa, no mercado, na rua, em todo lugar, ser sóbrio. É o que diz em 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz em Apocalipse 12, 15, por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vocês e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Ele é dedicado, ele reme o tempo dele, ele sabe que tem pouco tempo, e os cristãos estão vestindo o seu tempo de maneira desordenada, carnal, de maneira distraída. 2 Timóteo capítulo 3, que eu já havia citado, do versículo 1 em diante diz assim: sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do pecado do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Como diz a Bíblia Viva, eles irão à igreja, mas não praticarão nada do que ouvem. Afasta-se desses. São pessoas, amados, que dizem: veja, eu também sou crente, eu faço isso, não acontece nada. Veja como eu me misturo com o mundanismo, com o pecado. Veja como eu brinco com Deus. Veja como eu piso no sangue de Jesus, como eu brinco com a palavra. Veja como eu sou inconstante. Veja como eu sou carnal. E veja como Deus me abençoa. Veja como não me acontece nada de mal. Veja como a gente pode levar uma vida cristã de qualquer maneira. Essas pessoas são como o jornal do diabo. Essas pessoas são como pessoas enviadas por Satanás como joio para dizer ao cristão: não precisa levar Deus a sério, não precisa santificar a sua vida com jejuns e súplicas, não precisa ser firme e constante, não precisa andar no temor do Senhor, não precisa renunciar ao pecado, ao mundanismo, à carne, não precisa entrar pela porta estreita, não precisa tomar a cruz, não precisa seguir ao Senhor. Viva de qualquer maneira, porque Deus é bom, Deus é amor, e no final todo mundo vai ser salvo. Amados, vamos nos atentar, não com fanatismo, não por medo. Eu não quero despertar o medo em você, mas eu quero que você, com alegria, com amor, escolha o Senhor. Como disse Elias, se Baal é Deus, escolha Baal. Se o Senhor é Deus, escolha o Senhor, mas não fique morno, cocheando entre dois pensamentos, misturando mundanismo com igreja, mundanismo, carnalidade com igreja, misturando igreja com comércio, com venda de objeto, misturando igreja com profetada, misturando igreja com pornografia,
misturando igreja com mentiras, hipocrisias, falsos profetas. Irmãos, se é para servir ao Senhor, vamos servi-lo de todo o coração, pela graça, em nome de Jesus.